Deus abençoe a vida da nossa irmã Zane pelo convite, pastor Bergson pela confiança, louvo a Deus pela vida do meu filho, que está comigo nessa tarde mais uma vez. Rania desejou vir, mas estava cansada. Hoje pela manhã tivemos trabalho, à noite teremos. Amém. E aí eu entendi e deixei ela no repouso, está no óleo. É bom estar aqui com vocês mais uma vez, revendo algumas irmãs, conhecendo outras que eu não conhecia. Que Deus continue abençoando poderosamente o grupo de jovens. Muito bom ver vocês na presença do Senhor, a irmã que glorificou o Senhor através do louvor. Que Deus abençoe também, em nome de Jesus. 1 Daniel, capítulo 1, versículo 8, foi a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer esta tarde, não só para os jovens, mas para toda a igreja. Versículo 8 de 1 Daniel nos diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Podeis assentar em nome de Jesus. Deus abençoe também a líder do departamento de jovem, a irmã Multiuso, né? Lá, glória a Deus, aleluia. Senti falta, eu já fui assim também, bem envolvida na obra. Aí eu estou no óleo, mas já por opção, mas por um tempo, né? Irmãs, a gente vê aqui, irmãos, no capítulo 1 do livro de Daniel, o versículo 1 nos diz assim: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sitiou a Jerusalém. A Babilônia sitiou Jerusalém. O rei Nabucodonosor não só sitiou, como também deu ordens a Aspenaz, chefe dos eunucos, que invadisse a Jerusalém e levasse para a Babilônia jovens bonitos, formosos igual a vocês, jovens inteligentes, jovens sábios, entendidos, que pudessem viver no palácio e servir ao rei. Observe que o rei Nabucodonosor, ele fez uma exigência: tragam jovens bonitos, jovens formosos que não tenham nenhum defeito, mas que sejam inteligentes, entendidos, sábios, da linhagem real e jovens nobres. Observe que Satanás, ele não anda buscando qualquer um. Ele anda buscando aqueles que são inteligentes, aqueles que louvam bem, aqueles que pregam bem, aqueles que estão dentro da casa do Senhor com uma função e finalidade. O diabo ele anda buscando essas pessoas justamente para tirar da presença de Deus e levar para servir a ele. Verdade. Satanás, ele não quer um zero à esquerda, ele quer aquele que faz a diferença na casa do Senhor. Então foi essa ordem de Nabucodonosor para Aspenaz: tragam jovens diferenciados. E aí Aspenaz, ele obedece a ordem do rei, entra em Jerusalém. Nós sabemos que Jerusalém ela foi invadida 3 vezes. Nessas 3 invasões foram aproximadamente levados 4.600 pessoas, entre homens e mulheres, jovens e adultos. Então, nessa primeira invasão, tenho certeza que não foram levados para a Babilônia somente os 4 jovens que nós vamos relatar nessa tarde, que é Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Outros jovens também foram levados para a Babilônia. Quando esses jovens eles chegam no palácio do rei, eles são recepcionados com um maravilhoso banquete. O rei ordenou ao chefe dos eunucos que durante 3 anos servissem aqueles jovens que haviam sido levados de Jerusalém para a Babilônia com uma
manjar que o rei comia. Não era qualquer comida. Era a comida do rei. Era o vinho do rei. O rei fez questão de recepcionar muito bem aqueles jovens. Justamente já no intuito de atrair e prender aqueles jovens. Todos aqueles que estavam ali dentro do palácio, na incumbência de servir ao rei. E aí nós vemos aqui que Daniel, ele desejou no seu coração não se contaminar. Aleluia. Não só Daniel, mas também os outros 3 jovens que estavam com Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles desejaram no coração deles não se contaminar. Observe que quando eles chegaram ali no palácio, né, já mudaram o nome daqueles jovens. Porque cada jovem desses tinha um nome que fazia uma conotação religiosa. O nome deles fazia alusão ao Deus de Israel. Então, lá dentro da Babilônia, eles já quiseram mudar o nome daqueles jovens para que o nome de Deus não fosse glorificado naquele lugar através da vida daqueles jovens. A gente vê aqui, ó, Daniel, o nome de Daniel significava Deus é meu juiz. O nome de Ananias, Deus foi gracioso. Glória a Deus. O nome de Misael, quem é como o nosso Deus? Aleluia. Azarias, Deus é quem me ajuda. Então, o nome desses 4 jovens, eles faziam alusão, homenagem ao Deus de Israel. O único Deus, que é o nosso Deus. Mas chegando na Babilônia, o rei Nabucodonosor disse: não, esse Deus não pode ser adorado dentro da Babilônia. Vamos mudar o nome desses jovens. E assim fizeram. Daniel, eles colocaram o nome de Belsazar, que significa Bel protege o rei. Ananias, eles colocaram o nome de Sadraque, servo do Deus Agu. Misael, eles colocaram o nome de Mesaque. Quem é como Deus Agu? E Azarias, eles colocaram o nome de Abidnego, servo de Nebo. A gente vê que ó, Bel, Agu e Nebo são 3 deuses que eles queriam homenagear através desses jovens. Mas eles quiseram descaracterizar o nosso Deus na vida daqueles jovens. Misericórdia, verdade. Eles quiseram que o Deus dele, porque nós sabemos que os caldeus eram um povo pagão, um povo politeísta, que serviam a muitos deuses. Então, Nabucodonosor disse: aqui Deus não é adorado. Aqui quem é adorado é os nossos deuses. Então, aqui a gente vê que a intenção de Nabucodonosor era apagar a identidade desses jovens, como também a fé deles. Mas como eu já disse, Daniel, ele desejou no coração dele não se contaminar. Ele procurou aquele dispenseiro e disse: olha, nós não queremos ser participantes da mesa do rei. Nos dê a comer legumes e água. Não queremos participar. Por quê? Aquela refeição, aquele manjar, aquele alimento que era posto na mesa do rei Nabucodonosor eram alimentos consagrados aos deuses deles. E os jovens não queriam ser participantes desses alimentos. Então a gente vê que no primeiro momento o cozinheiro ele relutou, porque ele temeu pela sua vida. Porque se 3 anos foi determinado alimentar esses jovens com o alimento do rei Nabucodonosor, terminando os 3 anos eles seriam apresentados para o rei Nabucodonosor. Então o cozinheiro pensou: se quando forem apresentados eles perceberem uma diferença, porque de fato, pela lógica humana, uma pessoa que come bem, que se alimenta bem, a tendência é ficar robusto, igual eu comi, engordar um pouquinho como eu. Mas quem tem uma alimentação saudável, legumes, né, verduras, a tendência é perder um peso. Eu preciso até fazer isso. Então o cozinheiro ele se preocupou. Então, quando esses jovens forem apresentados, o rei vai perceber. E aí eu posso ser morto. Só que por uma intervenção divina, a gente vê que o cozinheiro
comer do alimento, do legume, da água, durante 10 dias. Durante 10 dias você faça um comparativo e veja entre aqueles que estão comendo do manjar do rei e nós que estaremos comendo somente legumes e bebendo água. Se de fato nós tivermos com uma aparência, né, inferior, se tivermos definhando, nós assim iremos comer do alimento do rei. Mas nos permita durante 10 dias nos alimentarmos só com legumes. E ali, como eu disse, por intervenção divina, o cozinheiro aceitou. E durante 10 dias, aqueles jovens, Daniel, Azarias, Misael e Ananias, só comeram legumes e beberam água. E passados 10 dias, né, que eles fizeram aquela comparação, os jovens que eram para estar mais magros, que eram para estar debilitados, estavam mais bonitos, mais Glória a Deus. estavam melhor. E aí eu fico imaginando, irmãos, eu estava estudando e pensando, por que eu gosto de comer? Imagina você estar em um banquete, você vê ali, nas comidas de hoje, né? Aquele banquete servido, uma bela de uma lasanha bolonhesa, um molho branco, um churrasco com uma picanha bem gordinha. Aí você vê aquela bela feijoada cheia de carne. Vai imaginando as comidas que você gosta. E aí talvez aquele... E olha, um detalhe, isso aqui que é muito importante, eu já disse e repito. Ali, estavam no palácio para servir o rei, não era só esses 4 jovens. Havia muitos outros jovens judeus que foram levados, que estavam dentro do palácio. Mas eles desejaram participar do manjar do rei. Misericórdia. Não foram só esses 4 jovens que se abdicaram de comer da comida do rei, que foi levado para dentro do palácio. Havia outros jovens que se deslumbraram com o banquete do rei. E muitos nos dias de hoje estão assim, a consciência dos olhos, né? O que vê, desejando. Só que nem tudo que os nossos olhos veem, que o nosso coração deseja, é bom e agradável diante dos olhos. Verdade. Então, aqueles jovens agora, passados 10 dias, a gente vê que eles estavam diferentes. Eles não quiseram se contaminar. Eles não quiseram participar. Mas aí o Senhor me trouxe essa palavra justamente para esse período que nós estamos vivendo, que é o período junino. Quantos, não só jovens, mas também adultos, que estão participando dos manjares do rei? Misericórdia. Quantos que estão nas escolas participando de quadrilhas, jovens participando de quadrilhas, crianças participando de quadrilhas, adultos também participando dessas festas pagãs, desse manjar nojento que está aí sendo oferecido. E assim, o que me entristece o meu coração, irmãs, às vezes tem pessoas que levam a gente a pecar. A gente vê avós, a gente vê tias, mães, postando, não só permitindo que os seus filhos participem, mas ainda postam fotos. É assim. Aí a gente olha, eu dou uma ira santa. Eu não vou mentir que eu não sou ainda totalmente santa. Pelo amor de Deus, nós não fazemos parte Eu também deste não tenho mundo. nada, misericórdia. Nós fazemos parte desse mundo de cá. Nós precisamos ir contra as coisas mundanas. Conversão é justamente isso, é você ir contra o que o mundo oferece. Aleluia. Se o momento hoje está participando do período junino, eu não posso participar. Eu não devo me contaminar. Eu não vou permitir. Meu irmão, ele tem uma filha que mora com a avó, que não é a minha mãe, é a avó materna. E ela é católica, e ele sempre me envia fotos da minha sobrinha, né? Para eu estar acompanhando o crescimento e vendo como a menina está bonita. E aí, essa semana ele me mandou, ela vestida com a roupinha da quadrilha. Eu apaguei a foto e nem comentei, porque infelizmente meu irmão hoje está desviado dos caminhos do Senhor, participando dos manjares, do vinho do rei. E aí eu não comentei, eu apaguei porque ele conhece qual é o meu pensamento. Então assim, a gente precisa vigiar. A gente não pode deixar de forma alguma. Jovens, não desejem isso não. Olha, eu tenho 2 filhos que hoje praticamente moram comigo. Rani é casada, mas não cortou ainda o vínculo. Mas os meus 2 filhos, eu tenho uma mais velha, mas não fui eu que criei. Mas eles nunca desejaram participar. Aleluia. De nada, de escola, de festa junina, de carnaval. Eles nem chegam lá em casa dizendo, eu quero participar, eu quero. Graças Não, a eles já sabem. E é uma coisa
que eu não chego para ele. O Juan hoje estuda, a Rania já é formada, já concluiu Não é imposição. o ensino médio. Ele não chega para mim e fala assim, mãe, eu queria participar, eu tenho vontade. Não. Graças a Deus. Sabe, ele já sabe que não deve participar. Os meus filhos, graças a Deus, nunca participaram de festas juninas. Graças a E Deus. eu glorifico a Deus, né, de saber que outros jovens crentes estão preferindo se contaminar, mas os meus filhos não se contaminam. Louvado seja Deus. Jovens, não aceitem. Diga não, mas essa escola, mas é obrigado, porque senão eu vou perder ponto, não importa. Não, obrigada. Perca pontos, perca de ano, mas não perca a sua intimidade com Deus. Perca pontos, perca de ano, mas não desagrade a Deus. Perca pontos, perca de ano, mas não se contaminem. Não se contaminem, porque Satanás, como eu disse, ele não quer usar a esquerda, não, ele quer tirar da presença do Senhor. É que está aqui louvando, é que está aqui pregando. Você vê, quando de vocês tiveram a oportunidade de mencionar de versículo bíblico, quando de vocês tiveram a oportunidade de louvar ao Senhor, Aleluia. aí você acha que Satanás está contente? Aí vai colocar os manjados justamente para que vocês fiquem apetitosos, desejosos, já estar participando daquilo, mas não deseje. Quando vier no coração de vocês o desejo, repreenda, porque não é de Deus. Amém. A gente vê que os jovens, esses 4 jovens, se vocês sabem já o nome que eu já citei, eles não desejaram. Aí eu te pergunto, é agradável, é atrativo, é gostoso ficar comendo legumes e água? Não. Comendo legumes e bebendo água? Não é, mas às vezes é necessário. Às vezes é necessário a gente ficar à base de legumes e água, porque comer legumes e beber água é sem graça. E enquanto os jovens talvez acham, é tão sem graça ser crente, é tão sem graça ter que vestir como crente, é tão sem graça essa vida de não poder fazer nada, mas é o melhor para nós. Aleluia. Esses jovens, mesmo vendo aqueles jovens ali participando do banquete do rei, eles não desejaram, porque já tinham determinado. É determinação. Determine na sua vida a não pecar. Amém, Determine na Jesus. sua vida a se santificar. Determine na sua vida a se purificar. Glória a Deus. Talvez os colegas ficassem zombando os amigos, zombando os outros que estavam lá, o bobão. Em vez de estar aqui com a gente, está lá comendo legumes. Em vez de estar aqui com a gente, está lá no culto, pleno domingo, 3 horas da tarde, de estar tomando um quintão, de estar participando de uma quadrilha. Tá aí, ó, Riachão, Serrinha, como a irmã falou, Juazeirinho. Tem muitos, infelizmente, dos nossos que estão se contaminando. Mas eu glorifico a Deus que nessa tarde tem uma igreja que Aleluia, preferiu não se contaminar. E esses jovens não decidirem no coração deles, por decidirem, melhor dizer, no coração deles não se contaminar, Deus honrou. Deus Aleluia. honrou esses 4 jovens dentro da Babilônia. Você quer honra de Deus no seu trabalho, não se contamine, não se corrompa. Você quer honra de Deus na sua faculdade, não se contamine, não se corrompa. Você quer honra de Deus no namoro, para os jovens que já estão namorando ou que pensam em namorar, não se contamine. Louvado seja Deus. Namoro de crente é diferente. É verdade. Eu falo pro meu filho, a gente é muito amigo, muito amigo. Glória a E eu Deus. falo pra ele, meu filho, seja homem de uma só mulher. Verdade. Namore com uma única jovem. Noive só com essa jovem. Case com essa jovem e viva com ela pro resto da sua vida. Amém. Case virgem, eu oriento a ele. Descubra com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa. Mas não precisa. Mas a gente precisa experimentar aqui, experimentar ali para descobrir, para aprender. Isso daí é povo milando, é se sujando. É. Deseja no seu coração não se contaminar. Deus honrou esses jovens porque não se contaminaram. Eu conheço, irmãos, muitos jovens que no namoro, como a gente costuma falar, comeram do bolo antes do casamento. Se casaram, mas a gente casou debaixo de maldição. E aí o casamento é complicação.
Eu conheço pessoas que eu acompanhei de perto, de jovens que no namoro acabaram se contaminando, casaram, mas vivem uma vida miserável. Porque se contaminaram. Desobediência gera consequências, jovens. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia, ok. Mas Deus não retira de ninguém as consequências da desobediência. Olha, Davi. Porque senão isso é bom, eu vou pegar, hoje eu vou para o São João. Eu vou ali para a Serrinha, meu marido está até lá trabalhando. Amanhã eu peço perdão a Deus e está tudo ok. Mas não é assim não. Verdade. A gente precisa ter uma vida íntegra e sincera diante de Deus. Louvado Aí a seja gente Deus. vai aqui para o capítulo 3 de Daniel. A gente vê que esse mesmo rei, o rei Nabucodonosor, ele levantou uma estátua gigante, aproximadamente 27 metros, com mais 3 de largura, e ali ele junta todo o povo e diz: olha, junta aí o povo, junta a nação, junta todos os presidentes, os príncipes, junta os governadores, porque nós vamos consagrar essa estátua e eu quero que todos vocês se curvem diante dessa estátua. Mas aí a gente vê que esses jovens, os 3, Ananias, Misael e Azarias, que lá no capítulo 1, desejaram no coração deles não se contaminar. Quando aquela estátua foi levantada, eles desejaram não se curvar. Glória a Deus. Porque já estava no coração deles o desejo de ser santo. Já estava no coração deles o desejo de adorar só a Deus. Deus é o único que deve ser adorado. Quantos que vão se curvar nesse período? Aí a estátua de São João. São João está aí muitos se curvando. São Pedro está vindo aí, muitos vão se curvar. Mas nós reconhecemos e entendemos que devemos nos curvar somente diante de Deus. Aleluia. Mesmo que custe a sua vida, permaneça fiel. Não tenha vergonha de Deus, de dizer: eu sou crente, eu não vou me curvar diante do que você está pedindo. Porque tem jovens que sentem vergonha. Misericórdia. Ah, eu não vou participar da quadrilha não, porque eu sou crente, vai ficar com vergonha. Aí vai se curvando. Só que a Bíblia diz que aquele que se envergonhar diante que se envergonhar de Deus, diante dos homens, ele também se envergonhará desses. Bata no peito, tenha orgulho. Eu sou cristã, eu não desejo, eu não quero, eu não participo, eu não almejo estar nesses manjares. E aí, aqueles 3 jovens, eu fico imaginando aquele tapete humano, né? Uma população imensa. E aí, quando esses instrumentos eram tocados, a ordem do rei era que todos se curvassem. E aí, os instrumentos foram tocados, e aí praticamente, né, todo mundo se curva. E aí você olha, porque era um campo, a Bíblia diz que foi no campo de Dura, numa das províncias da Babilônia. Aí você vê todo mundo, como eu estou vendo, tendo essa visão aqui daquele campo aberto ali, todo mundo prostrado e 3 jovens de pé. Aleluia. Isso é coragem, viu? É verdade. A gente não está falando aqui de homens e mulheres maduros, sabe? Enraizados. A gente está falando de jovens. Verdade. Mas de jovens que tinham experiência com Deus. De jovens que tinham intimidade com Deus. Mesmo que custe a nossa vida. Porque a ordem era: quem não se prostrar será lançado dentro de uma fornalha de fogo. E aí o texto vai dizer que rapidamente viram aqueles 3 jovens ali em pé, que não se curvavam, foram avisar o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor mandou trazer aqueles jovens. Está aqui, ó, esses 3 jovens não se curvam diante da estátua de ouro que o Senhor levantou. Mas por que vocês não estão se curvando? Eu vou dar mais uma chance. Satanás, ele é sagaz, ele não desiste. Eu vou dar mais uma chance para vocês. Quando os instrumentos tocarem vocês, se curvem. Porque é bom para vocês. Porque se vocês não se curvarem, vocês serão imediatamente lançados em uma fornalha de fogo. Aí a gente vê aqui esses jovens dizendo no versículo 17 do capítulo 3: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos a teu Deus, Aleluia. nem adoraremos a estátua de ouro que ele levanta. Aleluia! Glória a
ousadia, determinação, convicção. Sejamos assim, não só jovens, mas nós, homens e mulheres. Verdade. Vamos ter Aleluia. essa ousadia de enfrentar, confrontar Satanás, quem quer que se levante para se opor contra a nossa fé. É como a irmã falou, nós estamos vivendo um momento bom no Brasil. A gente vai para a igreja a hora que quer, vai de manhã, vai de tarde, vai de noite. Você sai sua Bíblia debaixo do braço. Mas só que existem países aí fora que não é assim. Que muitos têm que esconder que é cristão. Que muitos não podem levar a Bíblia debaixo do braço. Mas nós temos a oportunidade de glorificar a Deus. E se chegar aqui, eu não sei se vocês já viram um vídeo, a gente não tem nem tempo para relatar muitos detalhes, de um homem que chegou numa igreja e tinha um pessoal orando, e esse homem ele era um cristão, e aí ele se fingiu de não cristão, perguntou quem era crente, que quem fosse crente ia morrer. Aí alguns ali já disseram que não era crente, que só estava visitando, que não queria nada com cristão, que estava ali porque era obrigado. Aí aqueles ali negaram a Deus. Misericórdia. E aí ele disse, olha, os que não negarem a Deus vão ser mortos. E muitos não negaram a Deus. E aí sabe o que acontece? Aquele general que ele era um cristão, ele entrou dentro daquela igreja justamente para provar aqueles crentes quem era e quem não era. Aí aqueles que disseram, nós somos cristãos, vamos até o fim, mesmo que custe a nossa vida, vamos ser fiel. Ele disse, vocês estão preparados para estar comigo. Então naquele momento muitos negaram a Jesus. E quantos que a gente vê nos dias de hoje negando a Jesus. Então é melhor ser lançado em uma fornalha construída por mãos humanas do que ser lançado no inferno. Verdade. Irmãos, o céu existe. Estamos vendo o primeiro céu. Tem o segundo e tem o terceiro. O céu existe. Mas o inferno também existe. Verdade. É real. A Bíblia fala do inferno. E aí a gente vê aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8, dizendo que os idólatras não herdarão o reino dos céus e serão lançados no lago de fogo e enxofre, e enxofre. Então não é eu que estou dizendo que os idólatras, aqueles que estão se prostrando diante das coisas mundanas, vai ser lançado no inferno, no lago de fogo e enxofre. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Louvado seja Deus. Meu filho, eu disse para ele, hoje ele já responde por ele mesmo. Aqui tem crianças que a gente sabe que ainda estão inocentes diante de Deus. Mas já tem jovens, como o meu, que se pecar e morrer, vai para o inferno. Não é porque é filho de crente, não é porque está no culto de domingo 3 horas da tarde, mais tarde vai para outro culto, que é já determinado, será lutar no céu. Se não permanecer fiel até o fim, se não for crente, que não é obediente a Deus, que não é jovens, e nós também, adultos, que não somos obedientes a Deus, aos pais, aos líderes, que vivemos no espírito de rebelia, que vivemos desagradando, se contaminando, se morrer vai para o inferno. Verdade. Irmãos, a gente precisa ter uma vida de santidade. Precisamos nos santificar diariamente. Essa tem sido a minha oração diante de Deus, Senhor. Me santifica e me purifica. Retira de mim tudo que não te agrada. Porque não sou eu, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Não adianta eu vir para a igreja. Eu queria poder pregar até 6 horas. Não adianta eu vir para a igreja com esse vestido aqui cobrindo meu joelho e amanhã vocês me encontrar na rua com um shortinho de fora, barriguinha de fora, os pés pulando. Verdade. Crente se veste como crente dentro da igreja e fora da igreja. Crente se veste como crente na igreja e na escola. Não adianta eu estar falando de Deus aqui dentro da igreja e amanhã vocês me encontrar com palavras profanas na minha boca, com xingamentos, palavrões. A Bíblia diz, acho que é no livro de Efésios, que não deve sair da nossa boca palavras torpes. Não adianta eu estar aqui com o microfone glorificando a Deus e amanhã eu botar um fone de ouvido no TikTok, essa
sou aqui. Lá manda invadir Jerusalém, trazer os jovens bonitinhos, que lobos, que pregos, que estão firmes, para ele destruir. Oferece um banquete, coisinha boa, gostosa, que agrada os nossos olhos, que agrada o nosso paladar. Ele levanta uma estátua e a gente vê as coisas do mundo. Que o tempo todo, se a gente não vigiar, não só os jovens, nós também, se não vigiarmos, nós estamos nos curvando, nos prostrando diante disso. Então a gente precisa vigiar para a gente não estar se prostrando, cedendo à pressão do mundo. Porque todos os dias nós somos tentados. Então o conselho para os jovens nesta tarde e para a igreja é: não cedam. Cuidado com os convites. Vamos ali. É só um copinho. É só uma puxadinha. É verdade. Ninguém está vendo não. Vou abrir meu celular, é só um vídeo pornô. É só um negocinho aqui, ninguém está vendo não. Cuidado. Cuidado para que vocês não venham se contaminar. Vamos para a festa ali, ninguém vai saber não. É só uma ficada, irmão, crente não fica, crente em casa.